Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional direto aqui da concentração do Internacional no Rio de Janeiro, onde o Colorado se prepara para encarar o Botafogo. Eu quero falar sobre a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, que falou conosco no Vozes do Gigante e fez algumas revelações importantes sobre reforços para a temporada de 2023 e, claro, a possibilidade do Inter comprar Wanderson nos próximos dias e garantir a permanência do zagueiro Vitão em Porto Alegre até um contrato mais longo, depois do vínculo que se encerra na metade do ano. Bronca com a CBF, com a arbitragem, eu te conto sobre tudo isso depois da vinheta. E lembrando que esse vídeo tem o apoio da OneFootball, os melhores momentos dos jogos, 5 minutinhos depois que eles encerram, além de tempo real de todas as partidas, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, campeonatos pela Europa, você encontra na OneFootball. O aplicativo é gratuito e o link para baixar está na descrição e no comentário fixado aqui do vídeo. Então, vamos falar do Inter. Do Internacional, gente, porque o presidente Alessandro Barcelos nos atendeu aqui na concentração do Internacional, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, e o presidente deu algumas declarações bem importantes em relação ao futuro do Internacional, em especial para a temporada 2023. Eu vou começar falando sobre o jogo de hoje, afinal, tem Inter e Botafogo às 6 horas no estádio Newton Santos, e o presidente entende que esse é um jogo importante, afinal, o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, tem 10 pontos neste momento de vantagem em relação ao Inter, mas tem um clássico contra a equipe do São Paulo que pode ser uma pedra no sapato da equipe do Palmeiras. O presidente disse que é claro que não tem como tirar o sonho do torcedor de brigar pelo tetracampeonato brasileiro, mas ao mesmo tempo precisa que o Inter continue vencendo os seus jogos ou fazendo a sua parte no Campeonato Brasileiro para que, se o Palmeiras tropeçar, coisa que não aconteceu até agora no Brasileirão, o Inter esteja pronto para conseguir ultrapassar o Verdão nesse sentido, e ainda dá para sonhar, mas por óbvio o Inter tem que fazer a sua parte nesse sentido nos jogos que lhe restam no Campeonato Brasileiro. Ficou muito na bronca com a arbitragem, do jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, por mais que não fosse um jogo chave, na luta do Inter aí por uma vaga na Libertadores ou até mesmo pelo título, mas com o critério, porque o lance de pênalti ontem do Varela, que não foi marcado pelo árbitro, é um lance muito semelhante ao lance do Bustos, que acabou sendo marcado pênalti no Beira-Rio, e o presidente concorda que foi pênalti, justamente por isso a manifestação crítica em relação à arbitragem. Diz que tem entrado em contato com a CBF durante alguns dias aí, pelo menos 2 visitas à CBF no mês aqui no Rio de Janeiro, para justamente levar critérios, levar sugestões, reclamações em relação à arbitragem e outros problemas que acontecem no futebol brasileiro. Falando um pouquinho sobre o jogo, é um jogo importante, o Inter ainda tem dúvidas no time, entre o Lisiero e o Edenilson. Há uma tendência muito grande do Edenilson estar em campo pelo Internacional nesse jogo, como titular na vaga do Maurício, que não está aqui com um entorse no joelho. Provável time com Kehler, Bustos, Moledo, Vitão e o René, Johnny, Edenilson ou Lisiero, Alan Patrick, o Wanderson e o Depena, e na frente o Alemão. Falando agora sobre reforços, o presidente disse que ainda não é o momento de falar, porque o Inter precisa, definir a sua vida no Campeonato Brasileiro, e uma manifestação do mandatário do clube nesse sentido poderia pegar mal no vestiário. Olha, os caras já estão pensando em 2023, 2022 já acabou, então é férias para todo mundo, e não é esse o sentido. Mas garantiu, e fez questão de frisar isso para nós, que está pensando sim na temporada do ano que vem, que o Inter terá um time forte, terá um time competitivo, pelo menos 2 jogadores por posição em condições de brigar por titularidade, e um terceiro sendo um jogador das categorias de base. Então a gente entende, que e o torcedor sabe posições carentes que o Inter tem no seu elenco, mas garantiu que o Inter vai buscar posições especialmente no meio campo, onde o Inter tem uma deficiência hoje. O Gabriel lesionou, não há uma peça para substituir esse jogador em alto nível, não se sabe o futuro do Edenilson, não sabe o futuro do Johnny, do Maurício, que são jogadores cobiçados neste momento no mercado, e o Inter então garante que vai contratar. E claro que são 2 situações pendentes ainda, Vitão e Wanderson. O Wanderson com o contrato encerrando de empréstimo no final desta temporada junto ao Krasnodar da Rússia, e o presidente disse que
há a possibilidade do Inter comprar esse jogador em definitivo. E Vitão, que tem um contrato de empréstimo com o Shakhtar até a metade do ano que vem, tem um prazo maior. Eu tô colocando a resposta dele aqui, eu questionei ele sobre isso, vocês me perguntam várias vezes sobre essa questão, e ele mesmo vai responder se o Inter vai ficar com o Wanderson e com o Vitão em 2023. O Wanderson tem cláusulas para aquisição, aí são questões internas do clube do melhor momento, tá? Mas nada que tenha em risco, uma vez que a gente está decidido a fazer esse movimento e vamos fazer, e o jogador está decidido a ficar também, o que é muito importante. Então, nesse aspecto, a gente está bem encaminhado. Em relação ao Vitão, a situação é um pouco mais difícil, né? Porque o Vitão é um jogador que precisa ser adquirido, mas ao mesmo tempo temos um prazo até junho, né, do ano que vem, o que nos coloca numa condição de negociação também importante. Tem regras para que o torcedor saiba. O Vitão veio a partir de uma regra, né, da FIFA de liberar por um ano, né, os jogadores de suspenderem seus contratos e assinarem contratos novos. Então ele não veio por empréstimo, ele não veio com passe, diferente do Wanderson, que veio por empréstimo, com passe fixado, com negociação fixada, com pré-contrato, que basta você adquirir. O Vitão não, o Vitão veio com uma regra, né, não sei se é o nome correto, mas uma regra exclusiva, de exceção da FIFA para esse momento, né, e não envolveu o Shakhtar. Então agora precisamos envolver o Shakhtar para que a gente possa fazer essa aquisição. Já estamos tratando disso, né, e temos um pouquinho mais de tempo, mas o interesse, o envolvimento, tanto nosso quanto do jogador, isso é também muito importante. Eu acho que isso o torcedor precisa saber, né? É impressionante, o Alemão tem falado com vocês aqui, o Pedro Henrique falou com vocês, enfim, são esses dois, mas outros jogadores, estou falando do Wanderson, estou falando aqui do Vitão, são jogadores que manifestam muito interesse de ficar aqui no Inter. E isso é muito legal, muito importante, porque isso faz diferença. Quando ele conversa com seus agentes, quando ele conversa com o seu clube de origem e manifesta esse interesse, né? Então, isso ajuda muito. E o presidente Alessandro Barcelos falando sobre duas questões importantes. A leitura que eu faço é que sim, o Inter vai ficar com o Wanderson e o Inter também vai fazer um esforço muito grande para ficar com o Vitão. Lembrando que essa entrevista completa está no Vozes do Gigante. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Não esquece de fazer o teu palpite em KTO.com. Acordei com um presságio hoje de gol do Wanderson, tá? Acho que o Wanderson vai marcar. E essa odd tá pagando 4 na KTO. Então não perde tempo. Vai lá, te registra, usa o cupom COLAR para garantir 20% em free bet no teu primeiro depósito. O link vai estar na descrição do vídeo aqui também. A gente se vê a partir das 4 horas lá direto do Newton Santos. Vou trazer toda a cobertura de Internacional e Botafogo, jogo importante para o Inter. E claro, né, a transmissão no Vozes do Gigante a partir das 4h30 da tarde. Todos os bastidores nas minhas redes sociais, no @LucasColar, e eu conto com vocês. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau.